Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta, eu sou advogada previdenciária e tributarista. Eu vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, repetindo, 3439-8585, Facebook Leis do Sucesso. O meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br e o site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br. Se você perdeu um programa ou não pôde assistir por algum motivo, vai estar todos os programas, eu procuro colocar no Facebook e no YouTube. Então, se você não tem Facebook, você pode acessar o YouTube e colocar Tatiana Ragosta, que você vai ter acesso aos outros programas. E da mesma forma no Facebook, é só entrar no Leis do Sucesso que você vai ter acesso aos outros programas. E atendendo a ideia, né, do Tomás aqui da rádio, operador, ele me sugeriu a fazer todo mês, a primeira semana, responder só a dúvida dos ouvintes. Então, o que eu vou fazer? A partir do próximo mês, já o primeiro programa da semana vai ser só para tirar a dúvida dos ouvintes. Então, vocês já fiquem preparados aí para o próximo mês de junho, que a gente vai fazer isso porque o pessoal gostou, tal, e eu agradeço também. Então, a gente vai fazer isso. Se vocês tiverem alguma outra ideia que vocês achem bacana, é só mandar um e-mail, que a gente procura sempre fazer o programa da melhor maneira possível. Então, dia 1º de junho, a gente vai fazer o programa que vai ser só respondendo dúvida dos ouvintes, ok? Então, o que acontece? Eu também selecionei algumas dúvidas que as pessoas me perguntam bastante, porque eu recebo muito e-mail e eu recebo vários e-mails com as mesmas dúvidas. Então, da mesma forma que essas pessoas que me procuram têm essas dúvidas, você em casa também pode ser que tenha. Então, eu vou tentar abordar assim, vários assuntos e esclarecer da melhor forma possível essas dúvidas que são tão frequentes nos ouvintes. Uma delas é o que é o período de graça, né? Que é um prazo que o segurado mantém os direitos perante a Previdência Social, após deixar de contribuir. Isso serve tanto para o empregado como para o contribuinte individual. Esse prazo ele pode variar de 3 a 36 meses da seguinte maneira: 3 meses após o licenciamento para o segurado incorporado a Forças Armadas, para prestar serviço militar. 6 meses após a cessação das contribuições ou da doença incapacitante para o segurado facultativo. 12 meses acontece após a cessação das contribuições do segurado que deixa de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, ou seja, o empregado, o autônomo, o avulso, ou da data que cessar a suspensão, a licença sem remuneração, ou após ele ficar curado da doença incapacitante. 24 meses, aí é um período que muitas pessoas desconhecem. 24 meses após a cessação das contribuições, ou seja, após a pessoa deixar de contribuir, da doença incapacitante, se o segurado já tenha pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade segurada. Ou seja, ele está trabalhando, ele tem 120 contribuições seguidas. Ele fica sem trabalhar, ele perdeu o emprego em 2013. Em 2015, ele ainda tem a qualidade de segurado, porque são 24 meses. E tem mais uma outra coisa que também muita gente desconhece. Ainda ele pode ter 36 meses de carência se ele pedir o seguro-desemprego. Então, quer dizer, caso ele fique ainda, ele saia do emprego, ele tenha já 120 contribuições anteriores, ele deixe de contribuir para o INSS e pediu, assim que ele saiu do emprego, ele pediu seguro-desemprego, ele vai ter 36 meses mantendo a qualidade de segurado. Por que isso é importante? Porque se ele ficar doente, ele pode receber auxílio-doença. Se ele morre, a pessoa vai receber pensão por morte, os dependentes dele. Então, é
é importante. Então, ele mantém isso, muita gente desconhece. Então, muitos casos, às vezes, são julgados improcedentes pelo INSS e a pessoa não recorre porque ela não sabe desse pequeno detalhe. Uma outra dúvida, vamos supor, uma mulher que tenha, mudando agora de assunto, uma mulher que tenha 30 anos de trabalho comprovado e um homem que possua 35 anos de trabalho, ele não precisa aguardar para se aposentar. A mulher precisa aguardar completar 48 anos de idade e o homem 53 somente em caso de aposentadoria proporcional. Porque se eu tenho aposentadoria integral, eu posso ter 40 anos, entendeu? Se eu tenho 30 anos, claro, é impossível, mas se porventura eu conseguisse ter 30 anos de aposentadoria, de tempo de trabalho, eu podia me aposentar com 40 anos. Entendeu? Então, não existe idade mínima na aposentadoria integral. Essa idade mínima é somente na aposentadoria proporcional, que para as mulheres é 48 anos e para os homens 53 anos. Vamos para um outro assunto também que gera assim, muitas dúvidas. A pessoa que parou de trabalhar há muitos anos, mas ela já possui 15 anos na contagem de tempo de trabalho, ou seja, se ela levantar o CNIS junto ao INSS, ela já tem lá 15 anos de trabalho ou de contribuição. Ela pode se aposentar por idade sem precisar recolher os atrasados. Se a mulher, assim que ela fizer 60 anos, mulher, e se homem, 65. Então, ou seja, a pessoa trabalhou durante 15 anos, aí ficou mais 20 anos sem trabalhar, e agora fez 60, ela pode sim se aposentar por idade. No caso, mulher, ou se homem fez 65, pode sim se aposentar por idade, sem perigo de tomar uma negativa por perda da qualidade de segurado. Então, no caso da aposentadoria por idade, é possível sim você pedir aposentadoria, mesmo sem ter a qualidade de segurado. Tá bom? Vou deixar os meus contatos enquanto vocês respiram um pouquinho, porque é muito assunto, às vezes a pessoa fica até meio confusa. Então, vamos lá, vou deixar os meus contatos para vocês respirarem um pouco. Meus telefones é 3439-8585, 3439-8585, Facebook Leis do Sucesso, meu e-mail, onde eu costumo responder a maior parte das dúvidas, tatiana.m@uol.com.br, o site do escritório www.ragosta.jur.adv.br. E no YouTube, se você digitar Tatiana Ragosta, você vai ter lá acesso a todos os programas. Bom, uma outra dúvida que costuma surgir muito, a pessoa que contribuiu a vida toda sobre o salário mínimo para a Previdência, né? Então, no caso, a pessoa hoje tem 55 anos, né? Um homem com 55 anos e quer se aposentar pelo teto, mas até então ele sempre recolheu pelo salário mínimo. Daí, ele quer saber quanto tempo ele precisa contribuir e qual o valor das contribuições. Então, o que acontece? Infelizmente, nesse caso, a pessoa passa a vida toda contribuindo pelo salário mínimo. Aí ela vai injetar valores pelo teto. Isso não vai ajudar muito. Por que não vai ajudar muito? Porque o cálculo ele é feito pela média aritmética simples dos 80 maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Até um mês antes em que a pessoa for pedir aposentadoria. Então, a pessoa, né, mesmo que comece agora e vá recolhendo pelo teto até os 65 anos, ou seja, nos próximos 10 anos, essa pessoa passe a recolher as contribuições pelo teto, ela vai injetar 10 anos e que no final das contas não vai reverter tanto ao favor dessa pessoa. Porque o que eu sugiro numa situação dessa? A pessoa fazer o cálculo de quanto ela vai gastar por mês e quanto efetivamente ela vai receber caso nesses próximos 10 anos ela passe a contribuir pelo teto.
Porque nesse caso, geralmente vai acabar não compensando, porque a pessoa vai pagar muito e o retorno disso vai ser muito pequeno. Então, é melhor que essa pessoa aplique em previdência privada, ou ela aplique na Bolsa de Valores, no Tesouro, porque esse dinheiro que ela vai investir para aumentar o salário da aposentadoria não vai reverter. Vai ser pouco, o custo-benefício não vai ser suficiente, entendeu? Ela vai ter mais custo do que benefício. Então, uma outra dúvida que surge muito de motoboy. Eu sempre recebo e-mails, olha, eu sou motoboy, tive um aumento de 30%, posso requerer aposentadoria especial? Na verdade, os motoboys, eles conseguiram foi o reconhecimento de que se trata de uma atividade perigosa. E essa atividade, por ser perigosa, ela recebe um adicional de 30% na remuneração. Mas isso significa que o motoboy, ele tem direito a uma... Não quer dizer que ele tem direito a uma aposentadoria especial só pelo fato dele ter esse aumento de 30% no salário. Para a aposentadoria ser especial, não basta o adicional. Ele tem que provar pelo PPP, que é o perfil profissiográfico, né, da pessoa, previdenciário, que efetivamente ele estava exposto ao risco, de acordo com a lei previdenciária, e não de acordo com a lei trabalhista. Por quê? Até 95, todo funcionário que trabalhava em determinada atividade, por exemplo, eu sou enfermeiro, eu sou dentista, já tinha direito à aposentadoria especial. Bastava comprovar aquela determinada, eu faço determinada atividade, já tinha direito. Depois de 95, você pode ser enfermeiro, você pode ser motoboy, você pode ser médico, médico que opere, você pode ser a profissão que for. Você tem que provar efetivamente que você está sujeito a riscos, né, que possam representar um perigo à sua integridade física. Por quê? Porque se você não demonstrar claramente por A mais B para o INSS, vai ser negada a aposentadoria especial. E a aposentadoria especial é uma de todas as aposentadorias, é que o INSS mais nega por falta de conhecimento. Para vocês terem uma ideia, até o açougueiro ele tem direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque ele mexe na carne, a carne tem verme, ele pode ser contaminado. Então, ele também tem. Por quê? Porque ele está sujeito a riscos que podem prejudicar a integridade física dele. Então, até o açougueiro tem direito a uma aposentadoria especial. Mas, para isso, ele precisa comprovar através de laudo. Mas o açougueiro não vai... Tem empresas que fornecem laudos e tem também engenheiros do trabalho que fornecem esses laudos. Aí você contrata, até vale a pena você contratar um engenheiro desse para fazer o cálculo, para te dar esse perfil profissiográfico previdenciário e você conseguir obter aí uma aposentadoria especial, porque vai reduzir o tempo, né, e você vai ter um valor maior de salário. Outra pergunta que sempre me fazem que é comum ver casos em que a pessoa recebe um valor muito menor em relação ao valor que ela contribuiu. Por que isso acontece? Então, eu recebo assim, e-mails de pessoas revoltadas. Olha, eu contribuí minha vida inteira sobre 3 salários, a hora que sai minha aposentadoria, eu não tenho nem 2. Por que acontece isso? Então, isso ocorre em razão do mecanismo de cálculo, né, que utiliza essa média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, que foi criada e utilizada após julho de 94, até um mês antes do requerimento do benefício, ou seja, da aposentadoria. Então, os segurados sempre esperam que o benefício tenha o valor aproximado do último salário que recebeu antes de se aposentar. Só que o que acontece? A lei determina que seja feita a média do período básico de cálculo. E ainda, além de fazer essa média desse período, então você ficou 3 anos contribuindo pelo mínimo. Já vai bagunçar tudo, porque já vai diminuir os outros salários. Embora você tenha uma época contribuído pelo teto, esse que você contribuiu pelo mínimo vai entrar.
vai ter exclusão de 20% dos menores salários, mas às vezes você ficou um tempo sem trabalhar. Então, esse período já é preenchido. E aí vai derrubar, sim, o valor. Aí fez a média, chegou a um determinado valor, aí vai incidir o famoso fator previdenciário. Então, se a média já deixava o teu salário ruim, o fator previdenciário vem para piorar de vez. Então, realmente tem essa diferença. A pessoa sempre espera receber, eu tô trabalhando, eu recebo 2.500, vai ser mais ou menos isso. E se espanta na hora que chega a aposentadoria. Por isso, eu sempre falo para as pessoas para que elas façam os cálculos antes. Porque se você tem alguma, mesmo se você se aposentou, acabou de sair sua aposentadoria, você discorda de alguma coisa, não receba, faça os cálculos ou leve para alguém que saiba fazer os cálculos. Por quê? Porque você fazendo os cálculos, você vai saber se tem erro ou não. Ou se você quer continuar trabalhando mais um período para ver se aumenta um pouco a aposentadoria. Enfim, tem N alternativas para você aumentar a aposentadoria, mas o principal é você ter certeza que o que você está recebendo está correto, porque eu sempre pego memória de cálculo com erro do INSS, não é um nem dois casos isolados, isso é sempre, é bem comum. Então, faça a revisão, porque depois que você está recebendo já é mais difícil. Então, já faça os cálculos antes. Quando você se aposentar, confere com esses cálculos, vê se está direitinho. Se você já pediu aposentadoria, antes de pegar o primeiro salário, faça os cálculos para que não tenha erro do INSS, que é muito comum, tá? Vamos lá, vou deixar de novo meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Facebook é Leis do Sucesso. O site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br. Tá? E no YouTube você só coloca Tatiana Ragosta, que você já vai ter acesso aos outros programas. Uma outra dúvida também é que se o trabalhador precisa sair da empresa que ele está trabalhando no momento para se aposentar. Não, você não tem que sair da empresa, tá? Para que você possa se aposentar. A única aposentadoria que exige o afastamento do emprego é a aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade da pessoa é o fator determinante para a concessão dessa aposentadoria. Então, se um aposentado por invalidez ele voltar a trabalhar, imediatamente é cancelada a aposentadoria dele. Se o INSS, ele volta a trabalhar e contribuir para o INSS, cancela de imediato. Ou se o INSS depois descobrir que essa pessoa está trabalhando, também tem um cancelamento. Fora isso, todas as demais permitem que você possa se aposentar e continuar trabalhando. Uma outra dúvida, quem se aposenta de maneira especial pode continuar na mesma atividade, ou seja, que tem insalubridade, periculosidade, se a pessoa pode continuar na mesma atividade. Não, essa pessoa, ela não pode continuar exercendo a mesma atividade. Por exemplo, um dentista, tá? O dentista, ele se aposenta e ele continua trabalhando como dentista. Para o INSS, isso está errado. Por quê? Porque se a pessoa tem um prazo menor para se aposentar, por que acontece isso? Porque a ideia é tirar essa pessoa rápido do mercado de trabalho para que ela não sofra nenhum risco à sua saúde. Mas se a pessoa continua trabalhando na mesma atividade, ou seja, então não faz sentido essa aposentadoria especial. Então, pessoas que trabalham numa empresa e pedem aposentadoria, o correto é que elas mudem de... Ela está numa atividade, ela passa a exercer outra atividade, e não essa atividade pela qual ela se aposentou, ok? Outra dúvida, viúvas que querem se casar novamente têm medo de perder a pensão. Isso serve para os viúvos também, companheiros e afins. Não, você pode, viúvo, companheiro, não perde a pensão se casar, tá? Isso eu estou falando de INSS.
regime próprio já é outra. Aí é o regime próprio. Mas para o INSS, você pode sim se casar, tá? Sem perder a pensão. Só no caso de um novo óbito, aí você não vai poder receber 2 pensões por morte. A viúvo vai escolher a pensão mais vantajosa. Isso é para evitar aquilo que acontecia, aquelas viúvas negras, que elas tinham 4, 5 maridos que já tinham morrido e elas recebiam 4, 5 pensões. Então, para evitar esse tipo de ocorrência, então a pessoa só tem direito a uma pensão por morte de marido. Mas se ela tiver um filho que morreu e que contribuía, que ela dependia economicamente, sim, pode acumular 2 pensões por morte, do marido e do filho. Aí não tem problema. Outra dúvida. A pessoa deficiente que trabalha em atividade insalubre, ela não pode, mas não pode, vou até repetir, não pode utilizar a contagem de insalubre e de deficiente juntas. Porque eu recebo diversas... olha, eu estou para me aposentar, somando a minha atividade de insalubridade mais a minha deficiência que é leve, eu tenho tanto tempo. Não. Você vai usar uma ou outra. Quando a lei diz não, é não. E nesse caso, a lei fala que não pode utilizar as 2 de uma vez só. Tá? Então, ou você vai utilizar a do deficiente, ou você vai utilizar do tempo de quem exerce atividade insalubre, que é especial. Você vai fazer as contas e ver qual vai ser mais vantajosa, mas usar as 2 em uma única aposentadoria, não vai poder, tá? Então, já falo que vai dar problema. Aí, outra coisa, qual a diferença, vantagem para o trabalhador entre auxílio-doença e auxílio-doença acidentário? Na legislação atual, o cálculo do valor dos benefícios é igual, porém existem 2 vantagens para o trabalhador afastado em função de acidente do trabalho. A primeira é que o auxílio-doença acidentário, após o fim do benefício, o trabalhador ele tem garantia de emprego pelo prazo de 12 meses. Então, acabou o auxílio-doença acidentário, ele tem a estabilidade de 12 meses. A segunda diferença é que, enquanto o empregado está recebendo o auxílio-doença acidentário, a empresa tem obrigação de efetuar os depósitos do FGTS, já que no auxílio-doença ela não tem essa obrigação, no auxílio-doença comum, só no auxílio-doença acidentário. Tá? E vamos lá, a última de hoje. O período que o segurado está recebendo seguro-desemprego conta como tempo para aposentadoria? Não. Exceto se o próprio trabalho... Então, eu estou recebendo seguro-desemprego. Esse tempo está contando para aposentadoria? Não. Esse tempo não conta, tá? Não entra na contagem de tempo de trabalho para eu poder me aposentar. Exceto se eu contribuir nesse período como facultativa. Tá? Aí, durante esse seguro-desemprego, eu contribuo como facultativa e aí, sem problemas, aí vai contar esse período de contribuição como facultativa. Bom, tem mais algumas dúvidas que eu deixei, mas num próximo programa eu vou esclarecer para vocês. E então, eu vou me despedindo por aqui, vou deixando meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. O meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br. Facebook Leis do Sucesso. E o site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br. Gente, 1º de junho, então, eu vou fazer um programa só para os ouvintes. Desculpa, dia 2 de junho vai ser um programa só para os ouvintes, onde eu vou esclarecer a dúvida de todos, que foi a ideia do Tomás, que foi, aliás, muito boa ideia. Então, gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui e até semana que vem com o próximo Leis do Sucesso, às 20h30. Boa noite e bom descanso.